Marcos capítulo 4, versículo 13. Nesta noite queremos fechar algumas ideias, de alguma maneira colocar um ponto final e dar um novo início, não um novo tempo, mas talvez a uma ministração que vai reunir tudo aquilo que nós já temos aprendido até agora e vai dar uma introdução em tudo aquilo que vamos começar a dialogar, a conversar, certo? A partir de talvez a próxima semana, de alguma maneira. Amém? Então você encontrou? Então diz assim, então lhes perguntou Jesus, não entendeis esta parábola? Se está referindo à parábola do semeador. E diz, se não entendeis esta, como compreendereis todas as outras parábolas? No começo do ano a gente bateu forte nesse texto. A gente bateu, é muita gente, não é? Eu insisto nesse texto. Foi um texto que me roubou um pouco, como dizer, o sono às vezes, me absorveu o tempo. Porque depois da parábola do semeador, depois que Jesus declara a parábola do semeador, os discípulos se achegam e perguntam para o Senhor que eles explique a parábola, porque eles não a tinham entendido. E Jesus faz esta declaração: se não entendem esta, como poderão entender as outras? É o que Jesus está dizendo. É uma pergunta como afirmativa, dizendo, cara, mas se vocês não entenderam esta, como poderão entender as outras? Então entendemos no começo do ano que a parábola do semeador é uma chave que abre portas para que a gente possa entender os mistérios do reino. Agora eu quero que abra sua Bíblia em Mateus 13, por favor. A gente precisa entender por que Jesus falava em parábolas. 13 o quê? Eu vou procurá-lo aqui. Mateus 13. Está frio aqui. Vamos trabalhar com todo o capítulo número 13, certo? Mas a partir do versículo número 10, o capítulo número 13, Jesus começa a falar da explicação da parábola. E no versículo número 11, do capítulo número 13, vocês acharam? Sim. Diz assim, ao que respondeu, porque a vosotros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. E a pergunta é, por que ele falava em parábolas? Precisamos entender que Jesus falava em parábolas para esconder a verdade de algumas pessoas. Essas pessoas eram os fariseus. A parábola, ele fazia uma classificação. É interessante entender isso, e eu quero que você me tome bastante atenção, porque o Cristo tem intenções de esconder a verdade para um grupo. Ele diz assim, olha, eu falo em parábolas para que vocês se entendam, mas para que os outros não entendam. Está acompanhando nisso ou não? Porque Jesus sabia que com a mentalidade dos fariseus, qualquer verdade que Jesus trouxesse, eles iam a torcer esta verdade. Então, a parábola, ele fazia uma classificação de público, por assim dizer. Jesus usava a parábola para que uns se entendessem e os outros continuassem sem entender. Acompanhe nisso? Isso é muito importante, não é? Porque às vezes a gente quer que todas as pessoas entendam, por assim dizer, o que o Senhor está dizendo. Mas muitas pessoas vão entender esta verdade presente com uma mentalidade antiga e vão torcer, vão acomodar para seus próprios interesses. Jesus deixa claro isso e diz, ao que respondeu, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, a quem? Aos fariseus, não. Então a parábola faz uma classificação de público-alvo. E Jesus afirma que nelas há mistérios do reino. Então se eu não conheço a parábola do semeador, não a entendo, não a compreendo, eu terei dificuldade de decifrar os códigos das outras parábolas. Está acompanhando nisso ou não? Acompanhe nisso, isso é louco, porque me chamou muito a atenção como Jesus classifica. Há coisas que não vale a pena dizer para certas pessoas, porque vão continuar pensando da maneira que eles vão continuar pensando.
vão pegar essa verdade e vão dizer, não, eu vou continuar vivendo da mesma maneira. Então Jesus esconde os mistérios do reino nesta palavrinha chamada parábola, em uma historinha corriqueira, certo, que trazia valores e princípios do reino. Todas as parábolas são histórias corriqueiras, são histórias comuns, são histórias muito conhecidas pelo povo. Certo? Um semeador que saiu a semear, certo? Um pescador, eram coisas que eles estavam habituados a enxergavam, viviam diariamente, eram coisas rotineiras que eles tinham. Jesus começa a explicar a parábola do semeador, e o que me chama a atenção na parábola do semeador, quando ele está explicando, ou quando ele está declarando, é que todos ouvem. A que caiu entre pedras são aqueles que ouvem. A que caiu entre espinhos são aqueles que ouvem. A que caiu na beira do caminho são aqueles que ouvem. E da mesma maneira, a boa terra são aqueles que ouvem. Todos ouvem. Porém, são diferentes reações ou diferentes predisposições para fazer aquilo que está ouvindo. A que caiu na beira do caminho, certo, designa pessoas que ouvem a palavra, mas para elas não é interessante. Não tem nenhuma reação. São pessoas que dizem, não, a palavra é legal, é interessante, só que não encaixa em mim. E la deixam passar. Por isso que cai na beira do caminho. A semente nem penetra a terra, fica na beira do caminho, vem as aves do céu e a comem. A segunda que caiu entre pedras, a semente até germina, mas não produz nada. As três primeiras não produzem nada, só germinam. Em Marcos capítulo número 4, vai dizer que a semente passa por um processo em 3 etapas. Primeiro erva, depois espiga verde e por último espiga madura. Então, as 3 primeiras, na beira do caminho, certo, entre pedras e entre espinhos, a semente até germina. A que cai entre pedras, Jesus vai dizer que ela tem pouca raiz. E porque tem pouca raiz, não subsiste perante as circunstâncias. A que caiu entre espinhos, ela cresce. Mas ela não dá fruto. Ela cresce, mas não dá fruto. Ela cresce por as circunstâncias, a correria do dia a dia, as motivações crescem mais que a semente. As 3 primeiras, nenhuma frutifica. Não sei se você reparou. Elas germinam só. Elas dão um broto. Não é? Ela dá na varinha, saem as folhinhas, mas não há fruto nas 3 primeiras. Nem na beira do caminho há fruto, nem entre pedras há fruto, nem entre espinhos há fruto. A única que frutifica é as que estão em boa terra. Diz a semente que caiu em boa terra são aqueles que ouvem e entendem. E aqui nós temos martelado há anos e repetitivamente o entendimento. O profeta Vítor já nos falou que o entendimento é um processo. O entendimento não é chegar aqui, ouvir e dizer, cara, eu entendi. Esse é entendimento intelectual. Ele precisa descer a seu interior, precisa se juntar, por assim dizer, de uma maneira pedagógica, ilustrativa, a sua mente com o seu coração, para que você possa colocar em prática o que você ouve. Porque se você só tem um entendimento intelectual, você só tem informações de algo. Não tem além disso. Só informações. Antigamente, quando eu ministrava sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus, eu dava um exemplo de que há pessoas que têm informações de você. Outras pessoas te conhecem, não é? Mas há uma única pessoa para quem é casado que tem intimidade com a gente, que é a consorte da gente. Sim ou não? O consorte da gente. Me está acompanhando nisso? Então há pessoas que têm informações da gente. Ah, o Dari, o Ninho da Saia, o fulano, isso, daquilo. Mas não te conhecem pessoalmente. Há outras pessoas que te conhecem. Porém, há uma única pessoa, certo? Se você é casado, que tem relação com você, que tem intimidade com você, que é a sua companheira ou seu companheiro. Então muitas vezes nós temos informações de Jesus. E nós somos um Google Gospel. Sabemos muito. Sabemos onde está isto, sabemos onde está aquilo, mas só temos um conhecimento intelectual, porque ainda não se fundiu, ainda não se amalgamou a tua mente com o teu interior. E enquanto não consigamos fundir mente, certo, e coração, por assim dizer, a gente não vai ter condições de manifestar em um comportamento diário, o diário que me refiro às vezes que demande a manifestação desta característica em você, deste valor, deste atributo em você, você não terá condições. A gente muitas vezes se encontra com cristãos ou crentes, não sei. E a gente diz, mas tem tanto tempo, conhece tanto a Bíblia, mas não consegue praticar, porque só tem um conhecimento intelectual das coisas.
A primeira caiu na beira do caminho e não produziu nada. Só germinou, só talo, só folhinhas. Lembre-se, esta semente produz, não é planta de ornamentação. Porque as plantas de ornamentação, certo, elas só dão não sei como se chama, um talo, certo? E umas poucas folhas. Não, isso produz. A única que produz, em razão do entendimento, é a que caiu em boa terra. Na beira do caminho não produziu nada, nem raiz produziu, porque ficou em cima da superfície. Da que caiu entre pedras, brotou, mas teve pouca raiz, é pouco profundo. Escuta aqui, mas sai por um ouvido e entra pelo outro. O texto, Jesus explicando, diz, não é? Que aquele que caiu entre pedras são aqueles que ouvem com a alma, são almáticos, se alegram. Dizem, que palavra boa, que palavra interessante, mas termina o culto, passam 2 dias e não sabe mais daquilo que ele ouviu. A que caiu entre espinhos, a prioridade não é o desenvolvimento espiritual. Porque espinho relata de que estou mais atrás de um monte de outras coisas. Tenho outras prioridades. A plantinha está crescendo bastante, mas chega um momento que as outras coisas crescem mais. E a sufoca. Mas uma caiu em boa terra, aquela que ouve e entende. E porque entende, se ativa a produção e a frutificação. E produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Isso é muito interessante entendê-lo também. Não é? E lo vamos a começar a entender talvez melhor a partir da próxima semana. A gente precisa vir aqui e entender que aqui há vários níveis. Assim como o entendimento produz a 30, a 60 e a 100 por 1, certo? Ela não produz só um nível. Ela produz, por assim dizer, 3 níveis. E em um grupo compacto, em um corpo, em uma tribo, há vários níveis de entendimento e vários níveis de compreensão, por assim dizer. Então a gente não pode partir de um único nível. Certo? A gente está chegando a Itaquarituba agora, estivemos com o Rodrigo e a Carol, e eu dizia, certo, dar um exemplo para ele, falando algo parecido a isto. Por exemplo, aqui, de los pais adultos aqui, quantos já assistiram a Peppa com seus filhos? Levante a mão, por favor. A Peppa é interessante para você? A Peppa lhe agrada? A Peppa lhe chama a atenção? É chato, não é? Mas por que você se senta do lado do seu filho e assiste a Peppa? Não quero que me responda, mas que você entenda, não é? Observe o que eu vou lhe dizer. Para a gente assistir alguém, a gente precisa se inclinar a ele. Para a gente assistir alguém, dar assistência a alguém. Se alguém está prostrado e eu quero levantá-lo, ajudá-lo, eu preciso, certo, me inclinar a ele para poder ajudá-lo. Este é o processo. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, diz de outra maneira: os fortes carregam os fracos. Mas vamos parafrasear o texto, dizer, os que estão em um nível, talvez, de entendimento melhor, precisam ajudar, precisam descer, para que os que estão em um nível inferior possam alcançar este nível. Agora, para alcançar esse nível que está mais alto, a gente precisa abrir uma trilha para conduzir os que estão em um nível de entendimento mais baixo, por assim dizer. Isso não quer dizer que são inferiores. Sempre eu dou o exemplo, eu tenho 2 filhos em casa. Se eu dou a mesma ordem para os 2, a Miriam entende de uma maneira e o Pablo entende de outra. Porque são 2 níveis diferentes. Concorda comigo ou não? Se eu vou dar um comando de ordem, arrume seu quarto, o Pablo lo arrumará de uma maneira, a Miriam lo arrumará de outra. O Pablo talvez demorará 40 minutos em arrumar seu quarto. Talvez a Miriam passará um dia inteiro arrumando seu quarto. Porque a concepção de ordem é diferente. Agora, a ordem do Pablo pode não estar completa, pode não estar a los pré-requisitos meus, mas é o conceito de ordem que ele tem. Para que ele chegue a meu conceito, eu preciso gerar essa visão de ordem que eu tenho nele. E isso é progressivo, isso é paulatino, isso não é de uma única vez. Quantos de vocês não ganharam um desenho de seus filhos, que têm filhos, que você não entende nada do desenho? E você já ganhou? De seu filho e papai fez para você. E um monte de caratuja só, de garrancho, sim ou não? E ele começa a explicar, este é você, este é a mamãe, este é o, sei lá, se tem um cachorrinho, um gatinho, este é o gatinho, este é o cachorrinho, você olha, diz, meu Deus, que imaginação fértil. Porque você não entende nada disso, sim ou não? E você quantas vezes não diz para seu filho, filho,
Poxa, que legal. Não é? Quando compram para você no dia do pai, sei lá, compra, não sei, um chinelo, você diz, não, eu preferia um desenho do meu filho. Mesmo que você olhando a instrução dele, sem um manual de instrução, você não entenda bolotas. Isso é a vida espiritual também. Quando meu filho era pequeno, o Senhor lhe perguntava, pai, está bonito? E eu dizia, está bonito para você? Ah, para mim está bonito, então para mim também está bonito. Porque na minha visão de beleza e estética, aquilo que meu filho me estava dando estava horrível. Sim ou não? Então a gente precisa entender que o entendimento tem níveis. Que o entendimento não produz assim por de uma única vez, assim de um único desejo, de uma única vez. Não, é progressivo, é paulatino. E uns entenderão a 30, outros entenderão a 60, e outros entenderão a 100 por 1. Me está entendendo isso? Você precisa entender que uma pregação bem pregada, se podemos dizer assim, e isso não nada se o pregador é bom ou não, ela precisa produzir em você, como mínimo, 30 coisas. Como mínimo, é 30 por 1. Uma palavra que você escuta, precisa colocar em ordem dentro de você, como mínimo, 30 coisas. Se você está no segundo nível, como mínimo, deveria colocar 60 coisas em ordem. Está acompanhando? Nós precisamos entender isso. Não é? O livro de Efésios traz 7 figuras de igreja. Sim, igreja, família, e todas são progressivas. Uma família não se compõe de uma única vez. Primeiro é o moço, certo? O jovem que se apaixona pela moça, e daí se casam, e daí convivem um tempo, e depois vêm os filhos. É todo um processo. Então nós precisamos entender essas verdades. Está acompanhando aqui? Precisamos entender essas verdades. Agora, entender essas verdades para a gente ir subindo de nível. A gente também não pode se autoconvencer e dizer, não, eu sou do 30 por 1, cara, e vou ficar eternamente 30 por 1. Não, a ideia é que você entre numa progressão continuada. Ok? Está acompanhando? Juan Baptiste, certo, um mestre apostólico, diz que precisamos ter mente de graduado. Isso quer dizer que precisamos fechar etapas da nossa vida. Assim como a gente termina a primeira série e passa para a segunda, e depois termina a segunda e passa para a terceira, a gente tem que ir fechando etapas. Mas a gente parece que estuda e nunca se forma, nunca se gradua na vida espiritual. Sempre estamos estudando, mas nunca nos estamos formando. Isso revela não de uma formação acadêmica, mas isso revela que precisamos fechar ciclos na nossa vida. Não podemos simplesmente, não, lembra que um tempo falamos, estou no processo. Sim, cara, mas em qual processo? Tu vai passar toda a vida no mesmo processo? Tu precisa fechar etapas desse processo. Tu precisa dizer, olha, eu estou na segunda etapa do processo agora. Estava na primeira, mas eu avancei. Porque houve um tempo que a nossa resposta era, eu estou no processo. E parece que estar em um processo você me tem que aguentar porque eu estou num processo. Mas nesse processo você precisa evoluir nesse processo. Aí diz, certo, a boa terra são aqueles que ouvem e entendem. O entendimento se daqui, precisa de ser aqui e precisa se manifestar em comportamentos práticos. Não tem quem diga para mim, não, olha, estou aprendendo com Deus e não tenha comportamento. É absurdo, é incoerente. Então a parábola do semeador me diz isso. Ela me revela 4 reações àquilo que eu ouço. Como reajo? Essa precisa ser sua pergunta neste dia. Como reajo àquilo que eu escuto? Como reajo? Reajo sem me dar importância? Reajo alegremente, porém não é profundo e se perde? Reajo bem, mas tenho tantas coisas para fazer, tantas prioridades antes de desenvolver a minha espiritualidade, que o que eu ouço termina se sufocando e daqui a pouco eu esqueço também. Ou ela produz algo. Ela frutifica e produz. A 30, a 60 e a 100 por 1. Está acompanhando isso? São reflexões básicas, mas são reflexões importantes para os nossos dias. Certo? Nós estamos vivendo o 7º ano. Estamos fechando um ciclo e se está abrindo um novo ciclo. Como temos reagido ao que nós temos ouvido? Em que etapa do processo estamos? Há 7 anos atrás, em que etapa estávamos? Neste ano, em que etapa estamos? Hemos fechado etapas? Hemos superado coisas? Hemos avançado? Estamos parados, mas não recuamos. Mas estamos parados. Temos avançado ou temos recuado? São reflexões que você precisa fazer com você mesmo.
E não necessariamente para dar uma explicação a outros, mas para entender o tempo e o processo no qual você está. Porque eu não posso ser um vai e vem, que vai e vem e continua da mesma maneira. Não posso cantar porque tudo o que há dentro de mim precisa ser mudado. Se caminhado com Jesus já há 10 anos. Não posso continuar cantando a mesma música. Preciso dizer para Deus que as coisas já mudaram dentro de mim e que outras precisam ser mudadas. É claro, mas nem tudo precisa ser mudado. Porque se é tudo depois de uma trajetória, isso quer dizer que Jesus não tem feito nada em você. Não tem feito nada em mim. Jesus fecha esta parábola e ele introduz a parábola do joio e do trigo. Porque Mateus vai colocar 7 parábolas em uma sequência. Primeiro a do semeador e depois a parábola do joio e do trigo. E é interessante que nas 6 primeiras ele começa a casar de 2 em 2. Ele as começa a agrupar de 2 em 2. Porque a parábola do semeador e a parábola do joio falam de plantar, de aquilo que se planta. As duas têm como o mesmo significado, porém alcançam 2 esferas diferentes. A gente falando da parábola do trigo e do joio, a gente falou que a gente não pode ignorar que enquanto Deus planta, o inimigo também planta. Obrigado, filho. Está acompanhando? A gente não pode só dizer, estamos vivendo um tempo de aprofundar as nossas estacas. Esse é o tempo de Deus para a nossa vida. Mas eu quero lhe dizer que o inimigo, o tempo dele é arrancar as estacas, não afirmá-las. Então a gente não pode ignorar essa verdade. Nós não podemos viver como que se nada acontece. A gente não pode ignorar que enquanto Deus planta, o inimigo também planta. Deus disse, há que reforçar estacas, mas o inimigo está arrancando as estacas. Na palavra liberada para o mês de junho, eu coloquei ao inverso Isaías 54. E eu fiz a declaração de que nós precisávamos ler de atrás para frente. Porque o importante para ampliar o lugar da habitação, para estender a cortina ou o toldo, é manter firmes as estacas e fortes as cordas. Essa é a base. Se eu não tenho estacas fortes e cordas resistentes, eu não tenho como ampliar a casa. Mas Isaías começa dizendo, alarga o lugar da tua habitação, extende a tua casa, extende o toldo, extende. Mas depois ele diz, reforça as estacas e mantém firmes as cordas. Essas duas palavrinhas, cordas e estacas, são o que me darão condições para ampliar a casa. Se não há cordas firmes, se não há estacas profundas, não tenho como ampliar a casa. Por mais que eu queira, por mais que eu diga, que legal, eu vou ampliar a casa. Você pode contratar a teu pedreiro aqui um selinho. Mas se sua casa não tem estrutura para ampliação, ele vai chegar, vai bater o olho e vai dizer, cara, aqui não dá. Você pode ter um desejo, você pode ter um interesse, você pode ter até um projeto enfiado dentro da sua cabeça, mas se sua casa não tem condições para ampliação, você primeiro precisará, certo, fazer outras coisas antes de chegar o tempo da ampliação da sua casa. Me está acompanhando? Então a gente precisa entender, eu estou vivendo um bom tempo de Deus. Certo? É o livro, certo, que a Rosida, não sei se terminou de ler, ele diz, Deus trabalha no turno da noite. E o inimigo também. Quando nós dormimos, o inimigo das nossas almas também trabalha. Então às vezes a gente diz, não, mas Deus não declarou aquilo, mas a gente está vivendo algo parece que oposto àquilo que Deus declarou. Porque a gente se vislumbra, a gente se ilude, a gente entra numa bolha de fantasia. Certo? Parece que o inimigo não está. Parece que o inimigo não faz. Ministramos sobre isso. A parábola que vem consequentemente é a parábola do grão de mostarda. E aqui ele junta o segundo grupo. Grão de mostarda e a medida de fermento em 3 medidas de farinha. Isso está tudo aí no capítulo número 13. Se você dar uma olhada nos subtítulos, você poderá se guiar. Certo? E estas duas parábolas falam que no reino tudo começa pequeno. Nada começa grande. Este é um princípio importante que nós precisamos entender. Esta é uma pedra fundamental. Tudo começa pequeno. O grão de mostarda é a semente menor, de menor tamanho, de menor diâmetro de todas as hortaliças. É o que diz o texto. Mas com o passar dos dias, quando ela se manifesta, quando ela manifesta a glória, certo? Eu até busquei, não sei como se diz, alguém que é bom de português, quando no gênero literário se usa uma exageração. Certo? Há várias maneiras, há fábulas,
há uma lista disso, não me lembro mais. É hipérbole, não é? Eu ia dizer que era hipérbole, mas eu falei, certo? Então entra numa hipérbole, porque nunca o grão de mostarda se transformará em uma grande árvore. Nunca. Tá vendo? O que você acha que eu... Tem a minha cultura, né? Me está entendendo? Então é uma exageração. Nunca o grão de mostarda se produz como um arbusto, mas ele nunca chegará, certo, na visão natural, a ser um grande árvore. Mas Jesus proporciona o reino dessa maneira. Uma semente pequena, com o passar dos dias, quando ela desenvolve todo o seu potencial, ela pode chegar a se transformar em uma grande árvore que produz sombra e abrigo para os demais. Este é um princípio interessante. Zacarias capítulo 4, verso 10 diz que não posso desprezar os pequenos começos. Tudo começa pequeno, a vida começa pequena. Sabe, há uma teoria de uns teólogos que dizem que Adão incurriu em todos os erros que ele teve, porque ele não teve processo, ele nasceu grande. Você está aqui? Porque ele não passou de neném para criança, de criança para adolescente, certo? Essa é uma nomenclatura nova, não. Ele já nasceu adulto. Ele não respeitou processos, por assim dizer, como Deus o constituiu, não por culpa dele, mas ele já nasceu grande. E às vezes a gente tem essa mesma ideia, a gente quer que tudo nasça grande, de uma única vez, num par de meses. Quando nós estávamos na rua Santa Efigênia, a gente tinha um slogan que dizia que o único rápido e instantâneo era o Nescafé e o leite molido. No reino de Deus tudo é processo e demora. Mas às vezes a gente quer tudo grande, a gente quer tudo rápido, a gente quer que tudo aconteça muito rapidamente. E quando não acontece tudo rapidamente como a gente quer, a gente abandona os processos. Será que hay um carro estacionado no lugar errado? E por isso estão bucinando? Não? Não somos nós? Glória a Deus. Parabéns para nós, então. Vamos aprender. Amém? Me está entendendo? A gente precisa entender que tudo começa pequeno. Que tudo começa, parece insignificante. Jesus nasceu num lugar insignificante. Mas ele se tornou significativo. E a parábola da semente de mostarda fala isso, que as coisas começam pequenas. Mas com o passar dos dias, quando elas desenvolvem, quando elas manifestam seu máximo potencial, elas não servem só para nós, elas servem para outros. Só que qual é o nosso problema? Nós abortamos na metade do caminho, porque nós queremos que tudo seja grande. Mas o que foi grande na nossa vida? O que começou grande na sua vida? Na minha vida nada começou grande. Quando nós aprendemos a caminhar, você pensou se depois de levar os primeiros tombos a gente desistisse de aprender a caminhar? A gente andaria gatinhando até agora. Andaríamos arrastando o bumbum, certo, com perdão da palavra, até agora. Sim ou não? Sim. E por que a gente não desistiu? A gente não desistiu. E a gente se colocou de pé. Não é aquela propaganda do Gelou, que é aquela creminha lá para passar as dores. Lembra aquela da bicicletinha? Por aí por os anos 90. Certo? Que o pai lá e o menino caía. Quantas vezes nós não caímos de andar em bicicleta? Mas a gente não desistiu. Mas por que há coisas da vida que a gente desiste? Por que a gente teima em pensar que tudo é grande? Me está entendendo? São 7 parábolas que falam de coisas importantíssimas. Que de repente, em prol dessa visão ou revelação mega que estamos vivendo, a gente esqueceu o beabá. E se a gente esquecer o beabá, a gente não consegue caminhar em prol a essa revelação macro. Se a gente não cumprir o micro, a gente não chega ao macro. Se Noé não tivesse ido todos os dias a cortar uma viga ao bosque, não teria a arca construída. É decir, ele se aplicou no micro para alcançar o macro. Ele se aplicou nas coisas básicas, nas coisas mínimas. Parábola da semente de mostarda. Paralela a essa, ele agrupa Jesus na do fermento. E na do fermento é interessante, porque Lucas vai dar 3 medidas, uma medida de fermento em 3 medidas de farinha.
O mais interessante para mim nessa parábola é que quando você mistura o fermento com a farinha, chega um momento que você não sabe o que é farinha e o que é fermento. É dizer, a não ser que você tenha um processo, não sei se é químico, biológico, alguma coisa para eu olhar e distinguir, sei lá, 2 moléculas de farinha, não sei, uma molécula de fermento, não. Mas quando você mistura, aí estão as mamães que fazem pão, que fazem bolo. Quando misturamos farinha e fermento, a gente chega um momento em que a gente não consegue separar o que é fermento e o que é farinha. Concorda comigo ou não? Assim são os valores do reino. Eles precisam estar intrínsecos na nossa vida. Eles precisam estar colados em nós. É onde não há diferença em que uma coisa e que outra. Eu usei as 3 medidas, usando um texto paralelo, certo, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que diz que nós somos espírito, alma e corpo. Os valores do reino não podem só estar no meu espírito. Ele precisa modificar a minha alma. Por isso que a alma se converte e o espírito se salva. A gente não salva a alma. A gente converte a alma. O que se salva é o espírito. Está entendendo? Então, as verdades espirituais são lançadas em nosso espírito. Mas eu preciso deixar que esse fermento, como a verdade do reino, também alcance a minha alma. Para que ela seja modificada, para que ela seja transformada. Porque senão não há trabalho feito. Porque o corpo só manifestará aquilo que caiu no espírito e que alcançou a alma. Então a gente precisa entender que estas verdades precisam ser intrínsecas na gente. A gente não tem, certo, como a gente tem combatido, e não porque somos a gente, mas a gente não tem 2 vidas, a gente só tem uma vida. O mesmo que vai ao trabalho, o mesmo que canta aqui, o mesmo que prega, o mesmo que dá aula na faculdade. Não é o mesmo que profetiza, o mesmo, certo, como chama, operador de máquina, é isso? E assim por diante, cada um de nós. Mas às vezes a gente diz, não, é que isto demanda a vida de Deus, todas as coisas demandam a vida de Deus. A integridade precisamos ser íntegros aqui em qualquer lugar, a honestidade precisamos manifestar honestidade aqui em qualquer lugar, o respeito precisamos manifestar respeito aqui em qualquer lugar. A parábola do fermento é muito interessante. É aquela canção que nós cantamos, certo, que tem como base a declaração de João Batista, a qual declara: é importante que eu diminua para que ele cresça. O fermento cresce. O fermento faz crescer as coisas. É claro, certo, que na grande maioria dos exemplos de fermento se fala de coisa negativa. O apóstolo Paulo fala da arrogância, da jactância do fermento. Mas o fermento, na questão de reino, é o lado positivo. É aquilo que nos faz crescer. Mas é um crescimento que demora também. Porque se você colocar fermento na massa, você precisa deixá-la para descansar, sim ou não? Demanda um tempo para que o pãozinho cresça. Demanda um tempo para que o bolinho cresça. Só que a gente insiste em coisas a curto prazo. Querido, eu vou fazer 50 anos este ano. E eu estou vendo se cumprir, não é numa totalidade, coisas que Deus falou comigo quando eu tinha 17 anos. De 17 para 50 vão 33. Está acompanhando? De 17 para 50, 33. Talvez há pessoas aqui que nem tenham 33 anos ainda. Lo que dura, certo? E a partir do próximo tema a gente vai falar o que determina quanto duram os processos. E que não é Deus que lo determina. Você entende? Houveram processos na minha vida que demoraram 10 anos. Ah, mas por que? Em Moisés demorou 40, beleza, mas em mim demorou 10. E por que no outro pode demorar 5? O que determina que um processo em uma pessoa dure tanto, em outra dure mais, ou em outra dure menos? A gente precisa entender que as coisas começam pequenas. E a gente precisa dar tempo para que as coisas se manifestem. Meu filho quer dirigir. Ele disse: eu quero ser igual a você, pai. Só em uma coisa não quero ser igual a você. O que é, filho? Eu vou dirigir. Eu não vou ser como o senhor que deixa a mãe dirigir. Eu vou dirigir meu pai. Ele disse para mim, só que ele não tem idade para dirigir. Ele pode querer, ele
pode espernear. Mas o livro de Gálatas diz que quem determina essa transição é o Pai. Gálatas capítulo número 4. Enquanto o herdeiro é menino, ele precisa de gente que cuide dele. E esse cuidado, certo? Esse processo termina quando o pai entende que o processo terminou. Então precisamos entender que há coisas na nossa vida como um grãozinho de mostarda. Há outras que são fermento. As duas têm a mesma finalidade. Começa pequeno, mas chega um momento em que se amplia. Ele entra em duas parábolas mais, que têm uma similitude, que são parecidas. O tesouro perdido e a pérola de grande valor. Ainda no capítulo 13 de Mateus. Ele disse que um homem encontrou um grande tesouro num terreno baldio, sei lá, num terreno. E ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar o terreno, porque naquele terreno havia um tesouro de grande valor. A outra parábola diz que ofereceram para um mercador de pérolas uma pérola de grande valor. Olha que interessante. Há verdades que me encontram e há verdades que eu encontro. Porque na primeira parábola foi esse homem que encontrou o tesouro. Na outra parábola diz que ofereceram a ele uma pérola de grande valor. Então há verdades que você encontra sozinho e há outras que alguém te transmite verdade. Agora, o problema não é se essas verdades você as encontrou ou alguém te trouxe a verdade para você viver. Interessa o que você vai fazer para ter e reter essa verdade. Porque os dois homens venderam tudo o que eles tinham para comprar o campo e para comprar a pérola. Isso fala de que estamos dispostos a pagar. Do preço que estamos dispostos a pagar. Pela verdade de Deus nas nossas vidas. Por aquilo que aprendemos. Está acompanhando isso? Querido, no ano 99 eu viajei para a Espanha. No ano 99, a primeira vez. E eu vivi uma situação meio inusual esse ano. Esse ano, antes de 98 para o 99, eu dava aula no CCA, aí na rua Francisco Franco. E a minha diretora, a senhora, ela me chamou. E ela disse, olha, tem uma turma de alunos que está terminando o curso. Durava 2 anos e meio. E nós precisamos reter esses alunos um pouco mais, a nível comercial. Então ela disse para mim, eu quero que você faça uma apostila, como revisando os 5 semestres, para que nós possamos vender um semestre mais para esses alunos. Eu disse, não, beleza, eu faço a apostila. Mas isso tem um preço? Isso tem um custo? Não, ela falou, não vamos pagar nada para você. Você vai usar as suas férias, certo? Porque a gente tinha férias remuneradas, por assim dizer, para você fazer. Eu disse, não é justo isso. Porque os outros vão estar de férias e eu vou estar trabalhando. Aí ela disse para mim, então coloque preço ao seu trabalho. Eu disse, olha, o mínimo que eu posso cobrar para você é esse. Por cada hora aula dada, 2 aulas de trabalho. Então, por cada hora aula, quantas horas aula tem um semestre? Digamos 60 aulas. Então você me paga 120 horas pela apostila que eu vou fazer. Ela falou que não. Ela ainda quis falar, não, mas essa apostila vai ter seu nome, ela disse para mim. Você vai ficar conhecido no CCA. Eu disse para ela, olha moça, eu faço teatro e eu já estou acostumado ao aplauso, não preciso mais aplauso. Preciso mais. Bom, passou o tempo e eu não fiz a apostila. No começo do próximo ano, 99, no comecinho, certo? Ela ligou, me chamou para sua, como se chama? Seu escritório? Escritório se chama assim? Sim, me jogou uma apostila que ela tinha. Não me jogou, me disse, olha, aqui está a apostila, você vai dar aula com essa apostila. E eu olhei a apostila, falei, mas isso é ruim? Não, me falou, essa é a apostila que nós vamos usar e você precisa vender o peixe para seus alunos. Dizer que a apostila é boa, que eles precisam desse semestre a mais. Eu não vou vender isso não é legal. Ela disse para mim, você sabe o que acontece com pessoas como você? Eu falei, eu sei, eles mandam embora. Ela falou, e então? Você tem uma filha? Ela disse para mim, a menina é pequenininha, no 99 tinha 4 anos. Eu disse para ela, eu sou filho de um homem que disse para mim que quando nos mandam embora de um lugar, não nos cortam a mão nem a cabeça. Quando alguém te manda embora, não tira nem tuas mãos nem tua capacidade de pensar. Eu disse, se você me mandar embora, quero lhe dizer que o CCA não é a única escola que eu conheço. Então, se você precisa proceder, proceda.
Quando eu saí daquele escritório, Deus falou para mim, ela vai me mandar embora. E ela me mandou embora. Mas eu não menti para meus amigos, porque já eram meus amigos. Há quase 2 anos eu dando aula para eles. Então não abri mão daquilo que eu achava que era certo. Ah, mas te custou trabalho, Dario. Fui desempregado e fui para a Espanha. Levei dinheiro para a Espanha e trouxe dinheiro no bolso. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar pelas verdades que Deus tem falado para mim? Qual é o preço? Ah, mas vão te taxar de qualquer coisa. Jesus quase morreu pelado pelas convicções dele. Ou não? Morreu pelado, tá? Faltou pouco. Com um paninho entre as pernas. Mas ele foi coerente àquilo que ele achava. Certo? Não que achava, que entendia. Que eram convicções para reter. Esses 2 homens venderam tudo o que eles tinham. Vender tudo o que eles têm, querido, não significa que você vai vender suas coisas. As poucas ou as muitas coisas que você tem. Mas você precisa entender que ser direcionado pelo reino vai demandar pagar um preço. Pagar um preço. Então, como eu disse, nós fomos para Taquarituba e a gente vinha se lembrando quando nós íamos pelo outro lado, que não pagávamos pedágio. Lembra, Lele? Mas corríamos muito mais perigo do outro lado. A estrada era ruim, a estrada não era duplicada, um monte de coisa, mas nós não pagávamos pedágio. Às vezes a gente se ilude com isso do pedágio e diz, não, vamos por aqui porque a gente economiza. Às vezes o carro cai num buraco e o que a gente paga para reparar a roda torta, o eixo torto do carro, é muito mais caro que se a gente pagar o pedágio. Eu não estou aqui para dizer se é legal pagar pedágio ou não, mas às vezes a gente tem que pagar um preço por ir por outro lugar. E por que é mais seguro? Porque é a voz de Deus que me está guiando. Mas isso demanda pagar um preço. Preço de renúncia, de abnegação. Certo? O Tertuliano me trouxe e ele falou, e aí, pai, tudo bem? Tudo. A que hora chegou? Ah, cheguei 4h30, 15 para 5, eu tomei um banho e estou aqui. Pronto para outra, não é, pai? Pronto para outra. Eu tenho muitas mais facilidades que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo colocou o mundo dele de cabeça para baixo, no lombo do burro, certo? A pé, em viagens que demoravam muito tempo, e colocou o mundo dele de cabeça para baixo. Ele chegou a dizer, não estimo nada de lo que ganhei como algo a que me aferrar, em comparação à revelação de Cristo e aquilo que eu estou fazendo. Então são verdades muito legais, assim, muito legais no sentido muito profundas para a gente. Ele caça essas 2 palavras. Os 2 venderam tudo o que eles tinham. O que estamos dispostos a fazer? Sempre estamos fazendo um culto familiar nas casas. Não é? Ou essa é a visão. Eu quero lhe dizer que eu não estou aqui para medir quem faz ou quem deixa de fazer. Isso não importa para mim. Eu vou fazer a minha parte. Porque aquele que não faz, o maior prejudicado é aquele que não faz. Está entendendo? Não é eu. Eu estou fazendo a minha parte. Está acompanhando? E nisso, às vezes a gente diz, não, é que demora muito. É que não tenho 10 minutos. O que estamos dispostos? A que estamos dispostos a renunciar? A tempo. Não vamos falar de dinheiro, certo? Porque isso está meio batido. Mas tempo, dedicação. Jogar algumas prioridades que nós achamos que são prioridades para a gente e essas jogá-las para trás. E colocar o que Deus está colocando em primeiro lugar. O que estamos dispostos? Que preço estamos dispostos a pagar? Porque na medida de lo que estamos dispostos a pagar, é a qualidade que nós vamos comprar, por assim dizer. Sim ou não? Qualidade, sabe, entenda-lo bem, como isso vai tornar valor para a gente. Isso que é de graça, querido, na vida espiritual nada é de graça. Isso não é que agora vivemos o tempo da graça, nada de graça, cara. Isso que nós chamamos de graça, alguém pagou para que eu possa desfrutar de aquilo que eu chamo de graça, eu possa desfrutar hoje. Alguém pagou. E pagou muito caro. Ou não? Sim. Quando a gente diz, entrada franca ou de graça, é porque alguém pagou, cara? Sim ou não?
Já viu esses comerciais, essa promoção? Compre tal coisa e ganhe outra. Você está pagando aquilo que o cara te está dando ou não? Sim. A gente se ilude, mas diz, não, me está dando. Eu compro, sei lá, um violão e ele me dá as cordas. Não me dá nada, não é, Lelê? Não é mais ou menos assim? Leve este violão e leve um jogo de corda. A gente diz, vamos comprar aqui porque me está dando jogo de corda. Não te está dando nada. O preço do jogo de corda está inserido no valor do violão. A gente viveu isso no final do ano, não viveu? Lelê comprou um carro igualzinho ao nosso, ou parecido ao nosso, antes de nós. Quando nós compramos um carro que é igualzinho ao dele, ou pouca diferença do dele, eles queriam limpar o pátio. Era o último carro que ficava. Então, para nós comprar deles, eles nos ofereceram um monte de coisa. Sim ou não, Lelê? Que depois o Lelê falou, nossa, e você tem isso e o meu tem? Eu falei, Lelê, não é culpa nossa, cara. Os caras queriam uma coisa. E começaram a oferecer coisa para nós fechar o negócio. Porque a moça precisava chegar ao 31 de dezembro com um pátio sem carro, para meter os novos modelos, a nova, não se chama nova coleção, eu sou tão ignorante nisso. Não, como se chama dos carros? Coleção é roupa. A nova frota, entendeu? Sim ou não? Sim ou não para vender um apartamento? Sim, que oferece a escritura, sei lá. Tá tudo. Tá tudo no pacote. O chefe do amigo aqui do Elvio vai dizer, olha, você tem uma margem para negociar aqui. E ele vai. É assim que funciona. O que estamos dispostos a renunciar ou a pagar? Qual é o preço que estamos dispostos a pagar? Porque na medida que pagamos é o valor que lhe damos às coisas. Se compramos uma camiseta que vale, sei lá, não sei, aqui ele disse que eu vivo em outro planeta, porque eu acho, não, comprei uma camisetinha, R$5, ela ria na minha cara, amor, as camisetas R$5. Cara, eu fiquei aterrorizado, vi o Jornal Nacional que o feijão está R$11 o quilo. 15 agora? 12,50. Oh, meu Deus! Tá vendo? Por isso que nós não comemos feijão. Não, feijão. Ó, Maurício. Cadê o Maurício? Maurício não veio hoje. Você está entendendo? Às vezes a gente paga pouquinho por algo e diz, não importa, paguei pouquinho. Ah, cara, mas tá nova, não, mas paguei pouquinho. Vamos fazer faxina com ela mesma. A gente já está depois, com o passar do tempo, tanto a cara como a ruim, vamos para pano de chão igual. Mas a gente dá valor por aquilo que a gente paga. Está acompanhando ou não? O que estamos dispostos a pagar o valor? Entenda, não é valor monetário. Mas que estamos dispostos a abrir mão para obter aquilo que Deus nos está oferecendo? Porque há coisas que nós precisamos, sabe? Ele nos deu tudo, mas há um preço que nós precisamos pagar. O herdeiro é dono de tudo, porém não tem condições ainda de usufruir de tudo o que é dele. Então ele vai ter que pagar um preço, ele vai ter que se submeter a tutores, ele vai ter que estudar, por assim dizer, ele vai ter que ir para a escola, ele vai ter que se submeter a coisas que talvez ele diga, não é legal, mas é em prol daquilo. Esses dois homens venderam tudo, cara. Tudo o que eles tinham. Já vou na sexta, certo? A primeira parábola do semeador, segunda, o joio e o trigo, terceira, grão de mostarda, quarto, o fermento, quinto, certo? O tesouro escondido no campo, sexto, a pérola de grande valor, sétimo, a parábola da rede. E achei tão fantástico como Deus conduz as coisas, porque a parábola da rede vai ser a introdução àquilo que nós vamos começar a falar a partir, talvez, desse... Não é que se feche um ciclo, mas há algo que se está fechando. Você precisa decidir, ou você pesca de vara, ou pescamos com rede. Você precisa decidir. Sabe, querido, nós corremos um perigo, e isto você não vai escutar, também não sei quanto vão durar as ministrações, mas você não vai escutar. Em meio à dimensão que nós estamos vivendo, ao auge, certo, de que nós estamos vivendo, há um incentivo à busca individual. E é bom, altar secreto, ser íntimo, isto e aquilo. Mas são duas coisas que se combinam. Aquilo que você escutou a quarta-feira, e por isso estou repetindo isto. Certo? Aqui não posso chegar com um pensamento individualista. Aqui não. Lá em meu quarto, sou eu e Deus, mas aqui nós somos um corpo. Repita comigo assim. Você vai repetir essa frase várias vezes comigo. Diga assim comigo.
A cabeça repousa sobre o corpo. A cabeça repousa sobre o corpo. E a glória repousa sobre uma casa. E a glória repousa sobre uma Vamos de casa. novo. A cabeça repousa sobre o corpo. A cabeça repousa sobre o E a corpo. glória repousa sobre a casa. E a glória repousa sobre a casa. Observe muito bem, não precisa repetir agora. A cabeça não repousa sobre um membro. A cabeça não repousa sobre o ombro. Não repousa sobre o pé. Repousa sobre o corpo. Você está aqui? E a glória não se manifesta em um tijolo ou em uma pedra, como disse o apóstolo Pedro. Não se manifesta em uma pedra. Se manifesta na casa. Está entendendo? Então, quando nós estamos sozinhos lá em casa e entramos em um altar secreto, estamos Deus e eu e Deus. Mas quando estamos juntos, somos corpo. A canção do profeta Adriano Vitor. E assim vem ajustados, totalmente ligados, unidos. Está entendendo? Essa realidade precisa se manifestar nas nossas vidas. A rede é composta de cordas que vão unidas por nós. Sim ou não? Essa é uma rede. Uma rede são linhas ou cordas, certo? É na horizontal e na vertical, que vão unidas por redes. Então eu não posso chegar aqui, queridos, não posso chegar aqui com uma mentalidade individualista. E aí vou voltar ao primeiro. Nunca podemos nos esquecer que existem vários níveis nesta casa. Não posso ignorar o que está em 30 por 1, não o posso ignorar. Como não posso ignorar o que é 60 por 1, mas não posso nivelar só por 100 por 1. Preciso entender que há diferentes níveis de entendimento, há diferentes níveis de acordar para uma realidade espiritual. Estão acompanhando nisso? Precisamos ter mente corporativa. E mente corporativa, queridos, é muito mais que mutualidade. Porque mutualidade, certo, eu me importo com o meu irmão. Mas mente corporativa, eu tenho consciência que Deus não está fazendo só em mim e em meu irmão. Está fazendo em todos nós. Estão acompanhando? Deus está construindo em você. Deus está construindo em mim. Mas Deus de todos nós vai construir uma única coisa. Então eu preciso ter consciência de corporativismo. Eu não posso estar só assim, não, é que eu estou bem, não é? Eu entendo as coisas. Cara, se fosse por mim, se fosse pela minha cabeça, a gente estaria talvez em outro lugar. Eu não sei se o Adriano Victor até outro dia brincou, certo? Na quarta-feira. O Dario, cara, veio com umas palavrinhas e não brincou. A gente, não é que estamos achando um nível, mas nós estamos levando a sério aquilo que Deus nos disse no começo. Nós precisamos reforçar estacas. Nós precisamos bater a tecla em fundamentos básicos. O profeta Adriano Victor, durante as quarta-feiras, está falando de fé. E alguém dirá, não, mas para que falar de fé? É porque não entendemos a fé. Entendemos uma fé mística. Uma fé como moeda de troca para adquirir bens materiais. Então nós precisamos realinhar o que é fé. Fé é o depósito divino para manifestar o céu na terra. E não necessariamente para me encher de coisas. Não para usar em benefício próprio, mas para usar em benefício corporativo. Para que a vontade de Deus se manifeste na terra. Se queremos que a oração que Jesus ensinou a seus discípulos se manifeste, nós precisamos aprender de fé. Mas precisamos aprender a nível corporativo. A rede fala de um corpo. A rede fala de cordas, de linhas que se entrelaçam, uma ao lado da outra, para não pegar um peixe, mas para pegar muitos peixes de uma única vez. Está entendendo? E não é pegar peixes de vidas. Está entendendo? Mas é para trazer à existência aquilo que Deus tem dito que vai fazer. Hasta quando nós vamos ficar, certo, no sonho e na ilusão? Agora, entenda muito bem. Você é um indivíduo. O que nos faz mal não é saber que somos indivíduos. O que nos faz mal é o individualismo. Me acompanha nisso ou não? Sim. Querido, Deus trabalha com um povo. Deus trabalha, Ele diz assim, farei de vocês uma nação de sacerdotes. Não um sacerdote. Ele trabalha com um povo. Ele trabalha com uma família. Você está acompanhando isso? Cara, essa é uma verdade poderosa que a gente precisa entender.
Deus tem um corpo e pode parecer redundante, mas ele é corporativo, ele é universal. A gente brinca com a Igreja Universal do Reino de Deus, mas nós precisamos ter mente de Igreja Universal do Reino de Deus, não do bispo. Você está entendendo? Essa ideia, sabe, nos anos 90 até o 2000, se disseminou uma ideia de que, através de, eu escutei uma reunião, certo, outro dia, não, é porque de Mogi vai sair o avivamento. Essa é uma ideia individualista, cara. O que Deus está fazendo nas nações da terra. Me está entendendo? Não está fazendo só em Mogi, não está fazendo só, sei lá, em Suzano, não está fazendo só no Brasil. Cada nação precisa ter seu aporte naquilo que Deus está construindo. É claro que uns, igual que os níveis, estão mais adiantados que outros, mas se disseminou na ideia que através de uma cidade, através de um grupo de pessoas, viria aquela coisa mega, certo? Supra-sumo. Cara, o que vai vir através do corpo. Não há outro caminho. Vai vir através do corpo. E o que nós aqui, certo, reduzidos, para assim dizer, certo, na área da vocida, certo, já subi de a garagem para a área, viu? Ficou uma coisa agora, não é vocida, certo? Pode estar fazendo com outro grupo, o cara que está metido, sei lá, em outro lugar, e talvez totalmente diferente a gente, mas Deus está fazendo com ele o mesmo que Deus está fazendo com a gente, e depois vai juntar tudo isso. Mas não tem um povinho, por assim dizer, e não no sentido pejorativo, mas no diminutivo. Não, só Deus está fazendo com eles, com os outros não, cara. Nós somos reis. E a gente não pode esquecer, nunca, mas nunca, que o que estamos vivendo hoje, lo gerou a outra geração. Lo geraram as irmãozinhas de coque. Não é? Os veinhos da igreja batista, certo? Religiosamente lá, certo? Aquilo que nós abordamos, não, mas eles são religiosos, o Espírito não está mais com eles. Sim, pode, todas essas, talvez pode ser verdade, mas o que nós estamos vivendo hoje, lo geraram neles. A gente não lo gerou, a gente está desfrutando de algo que a gente não gerou. Por isso que tem que ser a nossa preocupação. Precisamos deixar de ser linhas para nos transformar em redes, porque nós precisamos deixar um legado espiritual para a próxima geração, porque assim como nós estamos vivendo ou comendo daquilo que nós não plantamos, nós precisamos plantar para que a próxima geração coma também. 7 princípios fundamentais do reino. Poderosíssimos. Deus está plantando, liberando uma semente, através da palavra que se libera, através das impressões no Espírito, através do que você ouve de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um mestre. Deus está liberando. Precisamos lembrar que não é só uma semente, porque o semeador enfia a mão, certo, naquele bornal e lança sementes. Enquanto Deus planta, aí outro que também planta. Enquanto Deus planta fé, aí um que está plantando incredulidade. Enquanto um fala de verdade presente, Deus fala de verdade presente, aí um que está recalcando, nós continuamos na verdade passada. Quando Deus está plantando adoração, o outro está plantando murmuração. Quando Deus está plantando realização na sua vida, o outro está plantando insatisfação. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar que as coisas começam pequenas. A gente não pode ignorar que a vida de Cristo precisa ser intrínseca a gente. Precisa estar colada na gente. E não é uma coisa separada, não é que isso é vida espiritual, não. Eu preciso manifestar de maneira espontânea. Sabe o que é espontâneo, biblicamente? É algo que você experimenta porque o Espírito te estimula. Isso quando falamos assim, cântico espontâneo. Espontâneo como? Você é cutucado pelo Espírito para manifestar esse cântico espontâneo. A espontaneidade é quando somos conduzidos pelo Espírito a manifestar a verdade de Deus através das nossas vidas. Não com esforço, não com equações matemáticas e racionais. Mas será? Mas agimos espontaneamente. Eu acredito que a grande maioria aqui sabe. Eu fiz teatro durante 10, 12 anos. E a arte do ator é reagir a algo que ele já conhece pelos ensaios há muito tempo, mas ele reagir de maneira espontânea, como que se fosse a primeira vez.
Quando alguém, certo, em um palco chama um ao outro e fala, Dario, eu preciso reagir a esse Dario, como que se fosse a primeira vez que estou ouvindo. Por mais que eu tenha ensaiado 3 meses, 4 meses, eu não me posso viciar. Eu preciso reagir de maneira natural, de maneira espontânea. Assim precisamos reagir às coisas de Deus. E não dizer, ah, meu Deus. Às vezes a gente já está comendo rápido e a gente diz, ih, precisava orar. Se a criança não fala, certo, parece que estes dias, certo, que passamos lá, a Rafaela falou, precisamos orar. E nós já, já tínhamos mandado ver um sanduíche. Porque há coisas que vão se relegando. Amém? Agora, outra coisa importante, para eu terminar aqui nessa oração. Se eu preciso terminar. Isso está alto. Queridos, nós chegamos hasta aqui, a grande maioria de los que estamos aqui, passamos por igrejas tradicionais. Amém? Sim ou não? A grande maioria. Sim ou não? Até uma, certo? Não, sim. Não, por isso não é. Até uma igreja missionária, igreja qual? Cristã evangélica e assim por diante. Não vamos mencionar as denominações aqui presentes. Sim ou não, Dani? Queridos, nos trouxeram uma carga de religiosidade extrema, mas ao mesmo tempo nos ensinaram coisas importantíssimas para a nossa vida. Sim ou não? Sim. Sim. O que nós somos hoje, Deus começou a construir lá atrás. Me está entendendo? Coisas como respeito, reverência, nós aprendemos lá. A ponta de piniscão. Piniscão que chama? O diácono certo chegava lá para nós, não é? E, sim ou não? Um puxão de orelha, aprendemos a duras penas, mas aprendemos. Sim ou não? Sim. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso. Porque nós aprendemos lá muita coisa errada, é verdade. Mas gerou um caráter em nós, algumas coisas muito boas. Por isso que hoje estamos onde estamos. Me está acompanhando? Então a gente precisa olhar para o passado e ser um crítico justo, por assim dizer. E analisar tanto as coisas boas como as coisas ruins que nos aconteceram falando no contexto igreja. As coisas ruins, nós vamos a deixar de lado e elas não servirão mais para nós. Mas as coisas boas, querido, que mesmo que elas aprendemos lá atrás, precisam ser cultivadas ainda hoje. Amém. Você está entendendo? A gente precisa entender isso. Nós precisamos resgatar isso das nossas vidas. Eles dizem, no passado não aprendi nada. Cara, eu aprendi muito. A gente precisa dar valor ao que Deus dá valor. Deus te fez nascer em uma família. Deus te alcançou numa igreja tradicional, talvez, cheia de coisas. Glória a Deus! Aí você diz, não, mas eles ficaram, mas glória a Deus que Deus continuou com você. Sim ou não? Ah, mas eles ficaram agora. Eu avancei muito mais que eles, mas glória a Deus. Lá começou sua plataforma. Fernando, onde está o Fernando aqui? Se não tem uma plataforma para voar, não sai do chão, não é, Fernando? Essa foi a nossa plataforma, cara. Essa foi a nossa plataforma. Os que passaram lá atrás, a igreja missionária, eu lá no Chile, todo lá atrás, a igreja presbiteriana da graça, a comunidade evangélica de Mogi das Cruzes Maranata, por onde nós todos passamos. Não todos assim, diferentes casas, mas Deus foi nos construindo. Alguma coisa Deus lançou na gente. Algumas características Ele forjou na nossa vida, sim ou não? Sim. Sim. E agora não, isso não presta. Não, agora estamos em um novo tempo. Tem que tomar muito cuidado. O reino é semelhante a um baú de onde se tiram coisas novas e coisas velhas. É o reino. Precisamos valorizar coisas que aprendemos lá atrás. E não porque hoje estamos vivendo o que estamos vivendo. A gente não pode esquecer de onde nós viemos e como nós começamos. A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Aquilo que a gente diz para as pessoas aqui, certo? De repente as pessoas veem o Glauco, certo? Agora o Glauco contou para a mãe que agora promoveram o Glauco, não é? Como chamam você lá agora? Engenheiro de produção. Me está entendendo? Engenheiro de produção. Eu conheci o Glauco andando no Fusquinha Verde. Ele me levando
para os grupos familiares, ou a aceitoninha que roubaram. Sim ou não? E hoje alguém vê o Glauco e diz, nossa, o cara agora tem 2 carros, olha o carro do Glauco. Ó, engenheiro agora. Querido, ninguém dá um tostão para o Glauco, cara. Sim ou não, Glauco? Sim. Sim. Ninguém pensava que ele ia chegar onde ele ia chegar. E Deus tem muito mais para ele. Você está entendendo? Mas ele não pode esquecer do fusquinha verde. Ele não pode esquecer. Hã? Tô querendo. Está querendo outro? Mas está entendendo? Ele não pode esquecer esse passado. Você está entendendo? Porque esse degrau eu trouxe aqui. E as pessoas precisam conhecer esse passado e não ficar lembrando do passado. Mas as pessoas precisam conhecer. Porque as pessoas que conhecem aqui o Glauco, conhecem o Glauco de agora. Você está entendendo? Conhecem o Glauco de agora. Me acompanhe nisso. Eu conheço o Wagner, certo? Do carro que se inundava. Se não Wagner, o Escort. Me está entendendo? Não, mas agora ele anda num Renault. Olha o carro. Sim ou não, Kelly? Então, pessoas precisam saber. Você está entendendo? Eu conheço a Elaine de quando nós nos encontrávamos lá perto da estação. Ela não tinha carro, ela andava a pé. Sim ou não, Elaine? Sim. Então, as pessoas precisam conhecer isso. Me acompanhe nisso. As pessoas precisam saber, porque as pessoas te julgam por teu presente, mas elas não sabem por todas as peripécias que você já passou para chegar aqui. E elas dizem, que agora ele anda assim, ó, olha onde ele mora, olha o que ele come, olha o carro que ele tem. Mas e lá atrás? Porque nada acontece por acaso, cara. No mundo do Espírito tudo tem um começo e tudo tem um fim. Mas tudo o que nos acontece no percurso, no desenvolver do processo, precisa cooperar com um propósito. Então a gente precisa trazer a nossa memória de onde nós viemos, para onde nós vamos. E para isso, nós precisamos dos valores do reino. Nós precisamos entender que Deus está fazendo em mim, que Deus está fazendo no Vinícius e que Deus está fazendo em nós. Me está entendendo? E um material que não serve para mim pode servir para o Vinícius. E um material que não serve nem para mim nem para o Vinícius pode servir para aquilo que Deus está construindo. Porque Ele também está construindo. Há um momento que você diz, não, mas aquela palavra eu não entendi nada. É porque Ele está construindo. Com o passar dos dias, aquilo que foi liberado, você vai entender melhor e dirá, bom, por exemplo, nem toda a tecnologia de placa solar, certo? Por mais boa que seja, nem todo mundo vai ter na sua casa, sim ou não? Concorda comigo? Mas é importante saber. Então eu não posso dizer, não, isso não serviu para mim. Se não serviu para você, incline-se e ajude aquele que precisa da sua ajuda, da ajuda daquele momento. Para ajudar as pessoas, a gente precisa se inclinar. Para você dar café e pão para um mendigo que está na rua, que está deitado na rua, você precisa se inclinar. Ele não precisa dizer, acorda aí e pega o pãozinho aqui. A gente se inclina. A gente precisa descer para poder alcançar aquele que está no patamar mais baixo, para que ele possa subir. O Filho de Deus, o Rei da Glória, ele desceu para alcançar os que estavam caídos. Jesus desceu. O apóstolo Paulo vai dizer que ele desceu a los lugares mais profundos da terra, ao lugar mais baixo. Ele desceu. Ele desceu porque havia algo maior. Ele poderia ter ficado lá, mas ele decidiu, certo? Davi Silva abriu mão da sua glória. Ele decidiu. Por nos incluir, não é nem por nos alcançar, não é nem por nos dar salvação, mas por nos incluir em um plano que Deus Pai lhe encomendou. Porque como eu disse quarta-feira, Deus através de Jesus nos salvou, mas não por nós, por Ele. O mais interessado em tudo isto é Ele. Então você precisa entender essas 7 parábolas que estão muito bem ordenadas por Mateus. A parábola do semeador, do joio do trigo, do grão de mostarda, da medida de fermento, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede. Esses 7 valores contidos, essas 7 chaves do reino contidas nessas 7 parábolas, nos vão dar acesso a outro tipo de revelação. É o básico, é a cesta básica. Nunca esqueça da pergunta de Jesus. Se não entendem esta, não entenderão as outras.
não adianta nós saber. Sabe, eu estou lendo um livro que diz, se o céu, observa o que eu vou dizer, quando eu terminar, se o céu é onde Deus habita, não é? Onde Deus mora, o meu interior é o céu. Porque Ele mora em mim. Uau! Nós queremos ir para lá, para o lugar onde Deus habita, mas Deus escolheu habitar em nós. Tremendo. No tabernáculo havia um lugar onde Deus se manifestava, chamado lugar santíssimo. No tabernáculo de Moisés. E no templo de Salomão também havia. Só que agora Ele decide se manifestar em você. Você é o lugar onde Ele se manifesta. Amém? O céu pode ser seu interior, se você tem plena convicção que é aí onde Ele mora. Amém? Vamos orar, vamos pedir. Guarda essa frase está mudando conceitos na minha mente. Se Deus mora em mim, o céu está dentro de mim. Porque o céu é o lugar da habitação de Deus, onde Ele habita, onde Ele mora. Isso não quer dizer que Deus não nos vai levar para algum lugar. Não está em jogo se no final de nossos dias nós vamos para esse lugar. Jesus em João 17 diz, e esta é a vida eterna, que te conheçam a Ti, como o único e verdadeiro Deus. O céu começa aqui, queridos. A vida eterna começa aqui. Quando eu deixo o Espírito Santo fazer morada na minha vida. Senhor, nesta noite oramos, Pai, para que estas 7 verdades possam se encaixar dentro de nós, Senhor. Senhor, nos faça entender com profundidade estas verdades, Senhor. Senhor, nos estimule a reagir de maneira coerente àquilo que ouvimos. Aquilo que ouvimos, Senhor. Senhor, as 4 situações da parábola do semeador estão em nós. Há palavras que ouvimos, que a gente não lhe dá importância, e é à beira do caminho. Há outra que nós reagimos com entusiasmo e com alegria, mas se é uma alegria passageira, caiu entre pedras. Senhor, há outra palavra que nos cativa, nos chama a atenção e começa a germinar, mas estamos tão ocupados com a vida, Senhor. Priorizamos tanto outras coisas, Senhor, que essa verdade é sufocada. Senhor, mas também há outra verdade muito importante, que há áreas da nossa vida que são terra boas. E a gente ouve, e a gente entende, e a gente produz. Sim, Senhor. A gente não podemos ser classicistas e dizer, não, esse fulano é beira do caminho, esse outro fulano é entre pedras, esse outro fulano é entre espinhos, esse outro é boa terra. Não, as 4 manifestações estão em nós, Senhor. Senhor, mas ajuda-nos a dar importância ao que o Senhor dá importância. Senhor, muitas vezes dizemos, não é que isso não é interessante para mim, não é interessante hoje, mas amanhã, depois de 2 dias, depois de 3 dias. Como alguém diz, Senhor, quando temos de tudo na mesa, todo mundo ignora aquele pãozinho, mas depois que se acabou tudo, a gente anda atrás daquele pãozinho amanhecido, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não ignorar que quando o Senhor planta nas nossas vidas, o inimigo também planta, Senhor. A não ignorar, Senhor, que estamos... O apóstolo Paulo diz, não ignorem as ciladas do inimigo, não ignorem os ardios, como ele opera, como ele age. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender. Senhor, nós queremos entender, Senhor, mas por revelação, que no reino tudo começa pequeno e que tudo tem um tempo determinado, Senhor. Nós conhecemos Eclesiastes 3, mas muitas vezes nós esquecemos de Eclesiastes 3. Senhor, nos ajuda a entender os tempos do Senhor, nos dá as características dos filhos de Issacar, entendedores do tempo e da época. Senhor, nós não queremos queimar a largada, nós não queremos sair antes, nós não queremos sair depois, nós queremos sair em um momento determinado, Senhor. Senhor, nos ajuda a entender que o fermento toma conta da massa, não de algumas coisas, não só de algumas áreas, Senhor. Senhor, que há verdades que são lançadas em nosso espírito, mas precisam ser alavancadas a nossa alma para que nosso corpo as manifeste através de comportamentos claros, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a priorizar, Senhor, o que o Senhor prioriza. Nos ajuda, Senhor, a entender o que é o tesouro de grande valor, Senhor. O que é a pérola de grande valor, Senhor. Senhor, às vezes nós ignoramos, não, isso não presta, isso não é bem assim. Para que nós possamos entender com clareza e com determinação, Senhor.
Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nós não queremos ofuscar a busca pessoal de ninguém, mas nós precisamos ter consciência de corpo, Pai. Senhor, o apóstolo Paulo diz que quando nós nos reunimos para comer do pão e do vinho, Senhor, nós precisamos ter consciência do corpo. Senhor, e às vezes a gente tem falado tanto disso, mas a gente não entende o que fala. Senhor, ter consciência de corpo é mais que mutualidade, Senhor. É mais que me importar com o meu irmão. É saber que o que Deus está fazendo nos inclui a todos. Nos inclui a todos como uma tribo, como um corpo, Senhor. Por isso lutamos, Senhor, para que os que estão produzindo 30 por 1 avancem a 60 por 1. E os que estão em 60 por 1 possam chegar a uma totalidade naquela área determinada, Senhor. Porque não queremos que ninguém fique para trás, Senhor. Porque o Senhor está fazendo algo com todos. Se manifiesta em todos, a partir de todos, para trabalhar em todos. Senhor, que esta verdade possa ser ampliada nas nossas vidas. Senhor, eu preciso entender esta verdade, Senhor. Eu preciso entendê-la, compreendê-la. Eu preciso entender os diferentes níveis que há nesta casa, para poder, Senhor, atingir cada um em seu nível, Senhor, e estimulá-lo a crescer, Senhor. Senhor, porque quando o desafio é muito grande, o salto é muito alto, Senhor, a gente desmotiva aquele que tem pouca capacidade de avançar. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não perder a pegada, a não desistir da trilha. Como disse Jacó, meu irmão, me dê um tempo, porque eu estou com meninos pequenos. Então eu preciso ir, eu vou chegar, vai ser um passo um pouco mais devagar. Vamos caminhar em um passo do gado, quando seja necessário. Vamos caminhar quando seja necessário caminhar. Vamos correr quando seja necessário correr. E vamos voar quando chegue o tempo de voar. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a entender coisas básicas. Porque se não entendermos isto, como entenderemos as outras coisas, Senhor? Nos ajuda neste tempo. Tempo de aprendizagem, de reciclar verdades, de aplicar coisas que não temos aplicado, de rever, Senhor, anotações, de rever ideias, de rever conceitos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus. Precisamos do Senhor, Pai, como casa. Precisamos de Deus como corpo. Precisamos do Senhor como tribo, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a entender. Nos ajude a compreender. Nos ajude a caminhar em prol desta verdade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua instrução. Precisamos, Senhor, de Teu aconchego. Precisamos de Teu ânimo e da Tua força. Precisamos do Senhor. Bem, querido. Glória a Deus.